Hellcat. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos resolver os exercícios de interpretação e compreensão textual. Se você não acompanhou a explicação sobre compreensão e interpretação textual, vem aqui embaixo no link, na descrição do vídeo, eu deixei o link do outro vídeo com a explicação. Aí você vai lá que tem a explicação e as dicas, você assiste e depois volta aqui para poder resolver as questões. E para quem já assistiu ao outro vídeo com a explicação, hoje nós vamos colocar em prática aquelas dicas que eu te dei para que você consiga chegar à resposta certa. Nesse vídeo, eu separei 3 questões para nós resolvermos juntos. As 3 questões envolvem interpretação e compreensão textual e a gente vai conseguir colocar em prática aquelas dicas. Essas questões eu tirei do site gabarite.com, que depois também eu vou deixar o link para vocês entrarem. É um site muito bom que você faz questões de concurso, você faz simulados online. Quando eu fiz o concurso, que eu passei em primeiro lugar, eu fiz bastante exercícios nesse site, bastante simulados. Lá você pode escolher o tema que você quer. E eu peguei essas 3 questões nesse site. Essas questões que eu trouxe, tem questões de nível superior e de nível médio. Não tem problema nenhum você resolver questão de nível superior de língua portuguesa, se o concurso que você vai fazer for de nível médio, não tem problema, porque o que se aprende relacionado à língua portuguesa no ensino superior, o que se cobra nas provas relacionadas à língua portuguesa no ensino superior, é exatamente as mesmas coisas que se cobra do nível médio, a não ser que seja um concurso para professor de língua portuguesa, que aí você, na faculdade de língua portuguesa, você aprende, tem conhecimentos mais técnicos, mas se não, é o mesmo conteúdo. Então não tem problema nenhum, que você vai ver lá que as questões, algumas questões são de nível superior, não tem problema nenhum. É até melhor, que aí a gente tem acesso a mais questões, tá bom? E além disso, eu também trouxe questões de cargos diferenciados. Eu não optei por um cargo específico. Eu trouxe de cargos diferenciados. Na verdade, eu escolhi de acordo com o tamanho do texto, para não ficar um texto muito longo aqui pra gente conseguir ler e responder as questões, tá bom? Então, pega o caderninho com as dicas que você anotou do vídeo explicativo e vem comigo pra gente resolver as questões. Então, nós temos aí a primeira questão, que é uma questão de nível superior da FGV, da Fundação Getúlio Vargas. É uma prova de 2016. Então, como eu já falei para vocês, nós não vamos começar pela leitura do texto, nós vamos passar para a questão. Primeiro nós vamos ver qual é o enunciado da questão, depois a gente volta para o texto. Então, o enunciado diz assim: o segundo período do texto tem a função de. Então, o que eu vou procurar? Primeira coisa, essa questão é uma questão que envolve compreensão textual e não interpretação, porque está falando aí que a resposta está onde? No segundo período do texto. E qual é a função que esse segundo período tem? É isso que eu vou procurar lá no texto. Eu vou lá no segundo período do texto e vou descobrir qual é a função que ele tem. Aí, lembra que eu falei para vocês para a gente ler as alternativas? Então, vamos ler as alternativas para a gente já ir com uma ideia do que a gente está procurando. Alternativa A: destacar um aspecto positivo do trabalho político. B: mostrar o interesse do público pelo trabalho das comissões. C: explicar o significado de uma expressão anterior. D: explicitar o que foi feito nos últimos anos. Ou detalhar algumas das denúncias referidas. Então, eu vou lá no texto agora, ler o texto, vou lá no segundo período do texto e vou tentar descobrir qual é a função, se é uma dessas aí. A primeira coisa que eu vou fazer no meu texto é identificar onde está o segundo período, que é o que o enunciado quer que eu saiba a função, né, do segundo período. Para quem não lembra,
A gente já estudou sobre frase, oração e período. Em algum momento da nossa vida, a gente estudou sobre frase, oração e período. Se você não lembra e quiser que eu te ajude a recordar esse assunto, deixa o seu comentário aqui, que aí eu gravo um vídeo explicando sobre esse conteúdo, frase, oração e período, que é importante para poder a gente responder essa questão. Eu tenho que saber o que é um período. E dizendo assim, a grosso modo, para a gente não levar muito tempo, o período seria uma frase completa, né, com orações, né, onde tem um sentido completo e até o ponto. Então, ali, tendo uma oração ou mais orações, né, uma frase completa com orações, com sentido completo, ali eu tenho um período. Isso é dizendo bem grosso modo, tá, gente? Então, eu vou olhar aí no meu texto, então, digamos que até o primeiro ponto eu tenho o primeiro período. A partir do primeiro ponto até o segundo ponto eu tenho o segundo período. Então, eu vou marcar aí o meu segundo período, que começa em algumas e vai até legislativos. Esse é o meu segundo período. E agora que eu já marquei, aí eu vou fazer a leitura do texto todo. Do relatório à pizza. Nos últimos anos, relatórios produzidos por comissões parlamentares de inquérito têm merecido destaque na mídia nacional por impactos das denúncias que investigam. Algumas das sessões de inquérito são transmitidas por canais de televisão e acompanhadas por milhares de brasileiros interessados no resultado das investigações conduzidas por seus representantes legislativos. Muitos jornais publicam trechos dos relatórios produzidos por essas comissões de inquérito. De modo geral, porém, as expectativas dos eleitores são frustradas quando veem relatórios que apontam responsabilidades por crimes de corrupção e desvios de verbas públicas serem engavetados sem que os responsáveis sejam punidos. João Montanaro, Folha de São Paulo, 2012. Então, aí nesse texto, o que nós podemos compreender, né, e deduzir desse texto, né? Primeiramente, que ele fala sobre denúncias, né? Denúncias e investigações feitas sobre essas denúncias e como que é o fim dessas denúncias, como que acaba, né, esses processos de investigação, em que dão esses processos de investigação? Ele fala que acabam engavetados, né? E ele fala que as pessoas estão acompanhando esses processos, acompanhando esses inquéritos, as investigações, e ele destaca aí, ó, ele fala em um porém, aí uma conjunção adversativa, né? Ou seja, não é o que o povo espera, que essas denúncias acabam engavetadas. Então, a primeira coisa que eu vou ver aí é se o meu enunciado, ele tem a ver com o texto. Sim, né? O enunciado, o título, né? No caso, o título do texto fala do relatório à pizza. Ou seja, do relatório, que é a investigação, né? As comissões de investigação, a pizza, que é como a gente entende, né, e faz parte do nosso conhecimento de mundo, que diz que na política brasileira as coisas terminam em pizza. E por que ele fala que termina em pizza? Porque depois das investigações acaba tudo engavetado. Entendi qual é o significado do meu texto, eu vou para a parte que me interessa, que é o segundo período, que fala que algumas das sessões de inquérito são transmitidas por canais de televisão e acompanhadas por milhares de brasileiros interessados no resultado das investigações. Então, esse segundo período fala que essas sessões, algumas, né, são acompanhadas pelos brasileiros, e o que esses brasileiros querem? Eles querem acompanhar como, né, como vai ser o resultado dessas investigações. Então, entendido isso, eu posso voltar para o meu enunciado e responder a minha questão. Então, vamos. Letra A. Destacar um aspecto positivo do trabalho político. Esse segundo período está falando sobre as transmissões nos canais de televisão, o público que acompanha ali querendo saber o resultado. Isso é para destacar um aspecto positivo do trabalho político? Não.
B. Mostrar o interesse do público pelo trabalho das comissões. Ele fala que algumas sessões são transmitidas pelos canais e o público acompanha interessado em saber o resultado. Então, esse segundo período tem a função de mostrar o interesse do público pelo trabalho das comissões? Sim. Então, eu já marco aí mas eu vou dar uma conferida nas próximas para eu ter certeza que não são, ó. Letra C. Explicar o significado de uma expressão anterior. É essa a função do segundo período? De explicar alguma coisa que foi dita anteriormente? Não, porque o que foi dito anteriormente já ficou bem claro. Foi uma coisa, não precisa de explicação. Ficou bem claro. Letra D. Explicitar o que foi feito nos últimos anos? Não, o que está falando que foi feito nos últimos anos, o texto todo fala, né? E o que foi feito nos últimos anos foi engavetar os inquéritos, né? Abrir as comissões, mas engavetar. E nesse segundo período não fala sobre isso. Então, não é para explicitar o que foi feito nos últimos anos. E letra E. Detalhar algumas das denúncias referidas. Não, porque no texto, essa alternativa aí é aquela alternativa impossível, né? Porque não tem detalhamento de nenhuma denúncia no texto. Então, não tem como ser o detalhamento de alguma denúncia referida, porque não tem nenhuma denúncia. Eles falam que tem denúncias, mas eles não falam quais são as denúncias, eles não fazem nenhum detalhamento de nenhuma denúncia no texto. Então, essa daí é aquela que extrapola, né, o texto. Então, letra E é a principal que não é mesmo. Então, a resposta certa é a letra B. Esse segundo período, que fala que as pessoas, né, acompanham, os brasileiros acompanham as transmissões das investigações para querer saber o resultado, tem a função de mostrar o interesse do público pelo trabalho das comissões. Essa foi fácil, né? A nossa próxima questão é uma questão de nível médio da Banca BioRio de 2014. Mas primeiro nós vamos ler o enunciado, não vamos ler o texto agora. O leitor, ao redigir a carta, pretende. O que nós podemos inferir a isso? Aí fala que o leitor, então a gente sabe que algum leitor, ao redigir a carta, então o que nós vamos ler é uma carta que o leitor redigiu, provavelmente é uma revista, né? Algum editorial. E o que esse leitor, ao redigir essa carta, o que ele pretende? O que ele espera com essa carta que ele redigiu? Então, vamos ver as alternativas. Primeira, criticar os leitores da revista por não abordarem integralmente um assunto. Então, a gente já viu que é uma revista mesmo. B, elogiar os autores da reportagem pelo trabalho que fizeram. C, mostrar desilusão por haver falhas na reportagem aludida. Ou D, alertar para os perigos do desmatamento na Amazônia. Então, nós vamos, como fala que é o que o leitor pretende, né? Não é algo que está explícito, não está escrito diretamente no texto, mas é algo que a gente vai conseguir ficar subentendido, a gente vai conseguir, ele vai dar a entender isso, não vai estar escrito diretamente no texto, mas a gente vai conseguir entender que ele quis dizer isso, o que ele quis, né, o que ele pretendeu ao redigir essa carta. Então, vamos lá. Um leitor da revista Super Interessante, de novembro de 2014, redigiu a seguinte carta. Na reportagem Por que está faltando água, me decepcionei um pouco. Vocês explicaram lindamente as reservas e o mau uso, mas falta um pedaço importante da história. A relação evidente entre desmatamento e a falta de água. Por que faltou chuva? Por causa do desmatamento da Amazônia. As pessoas precisam entender que não basta rezar para chover e colocar a culpa no governo. Então, o que eu posso compreender e interpretar desse texto? Primeiramente, foi um leitor, né? Ele era um leitor da revista Super Interessante e
ele escreveu uma carta em resposta a uma reportagem que ele viu, que a reportagem era Por que está faltando água? E a reportagem explicava, né, sobre as reservas, sobre o mau uso da água, e ele achou que eles explicaram bem essa parte. Mas ele achou que faltou, ele disse, né, que faltou um pedaço importante da história, que era em relação ao desmatamento e a falta de água. E por que não choveu? Por que faltou chuva? Ele diz que é por causa do desmatamento da Amazônia. E aí no final ele faz um apelo, né? Que ele diz que as pessoas precisam entender que não basta rezar para chover e colocar a culpa no governo, ou seja, a gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta reclamar que não tem chuva e se as pessoas estão desmatando. Então é isso que ele fala. Então, voltando para o nosso enunciado, o que o enunciado quer que eu faça é dizer o que o leitor pretende ao redigir essa carta. Então, na letra A, fala: criticar os leitores da revista por não abordarem integralmente o assunto. Essa é aquela que a gente exclui de cara, né? Porque ele não está criticando os leitores da revista, e sim quem escreveu a revista. Quem aborda o assunto não são os leitores, né? Os leitores leem o assunto. Então, essa a gente já descarta. Letra B. Elogiar os autores da reportagem pelo trabalho que fizeram. Quando ele redige a carta, ele tem a intenção de elogiar os autores da reportagem? Não, ele fala que eles até fizeram um bom trabalho, mas ficou faltando coisa, eles não falaram o principal motivo da falta de água, né? Então, o objetivo dele não é elogiar os autores. Letra C. Mostrar desilusão por haver falhas na reportagem aludida. Ele até mostra desilusão, mas ele não faz a carta com o objetivo de mostrar que ele está desiludido com as falhas. Ele é além disso, é mais do que isso. Ele também mostra a sua desilusão, mas o propósito da carta, o que ele pretende com a carta, não é mostrar a desilusão dele. Letra D. Alertar para os perigos do desmatamento da Amazônia? Sim. Então, a resposta correta é a letra D. Ele não só fala que ele ficou desiludido com a reportagem, ficou desapontado, mas ele fala que é preciso mostrar mais do que isso, é preciso mostrar que o desmatamento é que está causando a falta de chuva, a falta de água, né? Causa a falta de chuva e logo a falta de água. Então, o objetivo dele, maior, o que ele pretende com essa carta, é isso, alertar para os perigos do desmatamento da Amazônia. Opção correta, opção D. Nossa última questão de hoje é de nível superior, da banca VUNESP de 2009. E nós vamos começar pelo enunciado. Deicídio significa um ato de. Então, essa questão aí é uma questão daquelas que eu falei para vocês que às vezes a gente nem precisa ler o texto. Então, se você souber o que significa deicídio, você só marca aí, não precisa nem ler o texto e já pula para a próxima questão. Mas se você não souber, tem uma chance de você... Lembra que eu falei que quando você não sabe o significado de uma coisa, não significa que você tem que desistir? Às vezes, dentro do contexto, você consegue acessar os seus conhecimentos de mundo e descobrir o significado. Então, vamos ler as alternativas. Deicídio é o quê? Matar um deus? Homenagear um ancestral? C. Matar-se por amor divino? D. Confessar-se ateu? Ou E. Imaginar-se vegetariano? O que significa deicídio? É um ato de quê? Que ato é esse, deicídio? Então, vamos para o texto para ver se a gente consegue descobrir. Lembrando que, se eu achar a palavra deicídio, eu já circulo ela, já marco, porque aí já pode ser que me facilite a achar a resposta. Que coreanos comam cachorros é um fato antropológico que não deveria causar maior surpresa nem revolta. Franceses deliciam-se com
cavalos e rãs. Chineses devoram tudo o que se mexe, aí inclusos escorpiões e gafanhotos, e boa parte das coisas que não se mexem também. Os papuas da Nova Guiné, até algumas décadas atrás, fartavam-se no consumo ritual dos miolos de familiares mortos. Só pararam porque o hábito estava lhes passando o curu, uma doença neurológica grave. Nosso consolidadíssimo costume de comer vacas configura, aos olhos dos hinduístas, nada menos do que deicídio. A não ser que estejamos prontos a definir e impor um universal alimentar, é preciso tolerar as práticas culinárias alheias, por mais exóticas ou repugnantes que nos pareçam. Hélio Schwartzman, Folha de São Paulo, 2009. Então, o que eu posso entender, né, compreender e interpretar desse texto? Que ele fala sobre o quê? Qual é o tema? Fala sobre os hábitos alimentares de diversos países, de hábitos alimentares exóticos, né? Aos nossos olhos. Lembrando que o exótico é aos nossos olhos, porque cada país tem seu hábito alimentar e isso não deve ser visto como uma coisa absurda, revoltante, porque cada lugar tem o seu costume. Assim como existem países que, olhando, como fala ali naquele parágrafo, o nosso hábito de comer carne de vaca acha que constitui deicídio. Então, o que pra gente é normal comer carne de vaca, para os hinduístas é nada menos do que deicídio, que é o que eu quero saber, o que significa deicídio. E aí, o que eu posso fazer? Eu vou voltar lá para o meu enunciado para eu ver o que eu posso deduzir daqui. Então, galera, o meu enunciado quer que eu fale o significado de deicídio. Só que o texto não me falou o significado de deicídio. Ele depende, como eu falei com vocês, o autor, ele conta que o seu leitor tem um conhecimento de mundo. Então, ele conta que você já tenha ouvido falar em alguns costumes de alguns países, né, em relação aos hábitos alimentares. E aí, no texto, realmente não está escrito o que é deicídio. Mas, com o meu conhecimento de mundo, se eu parar para pensar um pouquinho, tá falando ali da cultura hinduísta, né, que é da Índia, principalmente na Índia, né? E se eu tentar lembrar um pouquinho, trazendo assim, eu vi aquela novela Caminho das Índias, e tinha ali fala que deicídio é comer a vaca. Então, por que comer a vaca seria um deicídio? Porque para a cultura hinduísta, dentro do meu conhecimento de mundo, eu sei que na cultura hinduísta, a vaca é um animal sagrado. A vaca é considerada um deus. Então, se eu conseguir inferir isso, se eu tiver essa questão, ela depende necessariamente do meu conhecimento de mundo. Eu tendo esse conhecimento de mundo, de que a vaca é um animal sagrado para os hinduístas, eu já vou lá e consigo marcar a minha resposta correta, que é a letra A, matar um deus. Então, comer a vaca, matar a vaca, seria deicídio, porque deicídio significa um ato de matar um deus. Então, a minha alternativa correta, alternativa A. Eu trouxe essa questão justamente para vocês verem que, às vezes, eu nem preciso ler o texto, mas eu preciso acessar os meus conhecimentos de mundo. Então, pessoal, esses foram os exercícios de hoje, para nós colocarmos um pouquinho em prática o que nós já tínhamos visto. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham conseguido chegar à resposta junto comigo. E se você não entendeu
assiste novamente o vídeo com a explicação e tenta fazer as questões de novo, tá bom? E o principal, pratiquem bastante, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do site gabarite.com para você poder fazer login lá, para você fazer mais exercícios. Não esqueçam que é a prática que leva à perfeição. Quanto mais vocês praticarem, mais facilidade vocês terão na hora de resolver as questões. Então, se vocês gostaram, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, se inscrevem no canal para você receber notificações, que eu vou sempre estar postando vídeos com o estudo, a explicação e os exercícios. Tchau, tchau!